Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Meus irmãos, meus amigos, sou o Padre João Paulo aqui de Mogi Guaçu e nós gostaríamos de conversar com você um pouquinho sobre o momento presente que a Igreja está vivendo. Em primeiro lugar, o mês de agosto, ele carrega consigo um sinal interessantemente marcado por algumas tragédias. Primeiro, nós lembramos aquela carta que os bispos enviaram ao Papa falando da situação do Brasil. Os bispos que escrevem aquela carta foram bombardeados na imprensa porque muita gente da imprensa, e às vezes até mesmo de dentro da igreja, desconhece que o ministério dos bispos tem também a responsabilidade de lançar luz sobre a realidade que nós estamos vivendo. E de fato, nos últimos tempos, o nosso país tem enfrentado a pandemia, que ocasiona muitas tragédias. Por exemplo, enquanto eu estou gravando aqui, nós já devemos ter passado de 110 mil mortes por causa do coronavírus. Que tristeza! 110 mil mortos equivale a uma parte boa da cidade de Mogi Guaçu, que conta com 160 mil habitantes. E muitas vezes nós escutamos umas frases irresponsáveis de quem devia ter responsabilidade assumida. Alguns dizem que fazer. A vida humana, ela é muito importante e a tarefa da igreja é defender a vida. Como dizia Bento XVI no Brasil, defender a vida desde a sua concepção até o seu fim natural. Então, se nós queremos caminhar juntos com a igreja, precisamos ver sempre o que a igreja pensa, o que a igreja anuncia e o que a igreja proclama. Nunca, jamais a igreja estará contra este ou aquele. Nunca, jamais a igreja vai fazer propaganda partidária, mas a igreja vai defender seus filhos e filhas, como, por exemplo, a fila dos idosos e aposentados que às vezes se aglomera na frente dos bancos. E estes idosos e aposentados certamente frequentam nossas igrejas, nossas comunidades, nossas paróquias. Não podemos ficar quietos e é preciso defendê-los, colocando à disposição deles o mínimo suficiente possível. Nesse mês de agosto, que está quase indo para o seu final, algumas tragédias aconteceram por conta desses mais de 100 mil mortos pela pandemia e depois também uma falta de responsabilidade dos governantes. Isso tudo ocasiona num clima de medo, de decepção e de tristeza. Por outro lado, nós também vemos essa situação como uma ocasião para reafirmar a nossa fé. Alguém dizia assim: mas vocês não têm fé? Sim, a igreja tem fé. A igreja pratica a fé, só que também a igreja tem responsabilidades com o seu povo. Por isso, nossas comunidades têm todas os aparatos para receber o nosso povo, para as celebrações, o distanciamento, o álcool, porque tudo agora vai refletir-se no modo de nós nos comportarmos em nossas comunidades. Outra tragédia que acontece nesse mês de agosto é aquele caso lá no estado do Espírito Santo, em que uma menina estuprada, abusada pelo tio, foi levada a interromper sua gravidez. Uma tragédia atrás da outra. Não podemos acusar a menina de nada. Talvez ela tenha sido uma grande vítima de todo esse sistema que faz com que o povo de Deus seja desrespeitado na sua dignidade. Olha, esse desrespeito com as crianças é um pecado gravíssimo. E aqui eu não quero de forma nenhuma julgar ninguém, mas dizer que ou nós respeitamos as crianças, ou nós obedecemos aquilo que o Papa diz no documento que diz respeito
à tutela dos menores, ou nós também estaremos sendo coniventes com toda essa situação que desrespeita a vida humana. Muita gente diz que, olha, melhor ter uma casinha do que uma favela. Às vezes, casas pequenas, casas populares, casas aí, bairros mal feitos, mal arrumados, são pior que favela. O nosso pensamento não é de julgamento, mas de solidariedade, de caridade, de respeito, e que nós precisamos tomar atitudes sérias, cristãs e amorosas em relação ao nosso povo. As políticas públicas precisam priorizar o povo, a pessoa, e não o lucro. Vamos caminhar juntos, vamos ser igreja, vamos olhar a realidade, vamos nos converter ao amor para transformar o mal e mudá-lo em bem. Diocese em Evangelização.